Já sentiu como se sua mente fosse um rádio preso em 1000 estações, todas tocando ao mesmo tempo? Eu vivi isso profundamente. Há alguns anos minha vida era um redemoinho de ruído. Entre notificações constantes no celular, prazos apertados no trabalho e a pressão das redes sociais para parecer perfeito, eu me sentia afogado num mar de informações. Minha fé, que já foi uma âncora, parecia perdida no barulho. Eu orava, mas parecia que Deus estava em silêncio, e eu me perguntava se Ele ainda falava comigo. Numa noite, com o celular vibrando e meu coração exausto, peguei minha Bíblia quase por instinto. Meus olhos caíram em 1 Reis 19:12. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Aquelas palavras sobre Elias buscando Deus no Monte Horebe me intrigaram, mas confesso que pareciam distantes. Como ouvir a voz mansa de Deus num mundo conectado 24/7? Pensei em Elias, que encontrou Deus no silêncio, mas minha fé estava frágil, e eu me perguntava se Deus ainda falava na minha era de ruído. Na igreja, via pessoas falando de ouvir Deus, e me sentia um estranho. Minha oração era um sussurro perdido. Deus, onde está a tua voz? Você ainda fala comigo? Minha vida parecia um feed de notícias sem fim, onde cada notificação abafava a minha esperança. Eu queria crer, mas o ruído do mundo era mais alto que minha fé. Mas naquela noite, uma faísca brilhou na escuridão. E se o silêncio de Deus fosse o lugar onde Ele falava mais alto? E se, como Elias, eu precisasse silenciar o ruído para ouvir suas respostas? Não tinha forças, mas aquela pergunta me fez segurar a Bíblia com mais firmeza, esperando que Deus me mostrasse como encontrar sua voz mansa no meio do caos. Eu me lembro de como o ruído me consumia. O celular não parava. Mensagens, e-mails, postagens. No trabalho, a pressão para entregar resultados me deixava ansioso. Até nas redes sociais, via vidas perfeitas que me faziam sentir insuficiente. Tentei orar, mas minha mente vagava entre notificações e preocupações. Li sobre Elias, que não encontrou Deus no vento ou no fogo, mas numa voz delicada. Isso me fascinava, mas meu caos era mais alto. Deus, como te ouvir num mundo tão barulhento? Minha mente era um campo de batalha e eu queria crer, mas o ruído abafava tudo. Na igreja ouvia testemunhos de pessoas que encontraram paz em Deus e isso aumentava minha culpa. Por que eu não conseguia ouvir? Minha mãe, sempre uma rocha, dizia: Deus fala no silêncio, filho. Mas eu me sentia tão sobrecarregado, como se o ruído fosse grande demais. Minha fé era uma chama tremendo, mas 1 Reis 19:12 me dava um fio de esperança. Eu queria acreditar que o silêncio de Deus podia mudar tudo. O ruído era como uma corrente me puxando para baixo, mas eu decidi lutar. Pensei que se me organizasse poderia encontrar paz. Tentei limitar o tempo no celular, focar no trabalho, priorizar a oração. Mas cada notificação nova me distraía, e a pressão do mundo voltava. Eu estava num deserto de informações, onde o barulho abafava qualquer sinal de Deus. Minha vida parecia um scroll infinito, sem espaço para silêncio. Na minha fé mergulhei na Bíblia, buscando a voz de Deus. Voltei a 1 Reis 19:12 repetindo, uma voz mansa e delicada. Li sobre Elias, que encontrou Deus no silêncio após o caos. Tentei orar, pedindo clareza, mas minha mente divagava para o trabalho, as mensagens, o futuro. Deus, por que não te ouço? Tua voz está aí? Minha fé parecia uma brisa fraca, quase apagada pelo ruído. Fui aos cultos. Participei de retiros espirituais tentando ouvir Deus. Um pastor pregou sobre 1 Reis 19:12, dizendo que Deus fala no silêncio, não no barulho do mundo. Anotei, tentei aplicar, mas o ruído voltava. Notificações, prazos, comparações. Na igreja, via pessoas em paz, e isso aumentava minha dúvida. Minha mãe orava por mim, com uma certeza que eu não tinha, mas eu me sentia preso num ciclo de distração. Minha vida era uma batalha contra o ruído constante. Numa noite, após um dia exaustivo de multitarefas, sentei na sala com a Bíblia ao meu lado. Estava cansado de tentar ouvir no meio do caos.
Só consegui murmurar: Deus, se tua voz está no silêncio, ajuda-me a encontrá-la. Eu estava no limite, com apenas um fio de esperança, esperando que Deus, como falou com Elias, me encontrasse no silêncio. Naquela noite, quando murmurei: Deus, ajuda-me, algo mudou. Peguei a Bíblia, com o coração acelerado, e voltei a 1 Reis 19:12. Uma voz mansa e delicada. Li sobre Elias, que encontrou Deus após o vento, o terremoto e o fogo. Pela primeira vez, aquelas palavras não eram apenas histórias, eram um convite vivo. Era como se Deus estivesse sussurrando na minha alma: silencia o ruído, e você me ouvirá. Percebi que todo esse tempo eu buscava Deus no barulho do mundo, mas Ele estava no silêncio. Desliguei o celular, fechei os olhos e orei em silêncio. Pensei em Elias, que encontrou Deus na quietude. Pensei em Jesus, que se retirava para lugares desertos para orar. Meu caos, meu ruído, minha ansiedade não eram maiores que a voz mansa de Deus. 1 Reis 19:12 me mostrou que o silêncio era o lugar onde Deus falava. Naquela noite, orei diferente. Deus, fala comigo na tua voz mansa. Silencia meu coração. Uma paz suave envolveu minha alma. Não era como se o trabalho tivesse parado ou as notificações sumido, mas eu sabia que Deus estava comigo. Pensei em como Elias ouviu Deus após o caos. Minha fé, por menor que fosse, era suficiente. Naquela noite, dormi com uma leveza nova, sabendo que o silêncio de Deus era onde eu encontraria suas respostas. Depois daquela noite, comecei a caminhar com uma nova perspectiva. O ruído ainda estava lá, notificações, prazos, mas eu não me sentia mais afogado. 1 Reis 19:12 se tornou minha âncora. Deus falava no silêncio. Comecei a confiar que Ele estava comigo, como esteve com Elias. Isso mudou como eu orava, como enfrentava o caos, como via minha própria história. Decidi silenciar o ruído intencionalmente. Desligava o celular por 1 hora por dia, reservava tempo para orar em silêncio, focava em estar presente. Minha oração mudou. Em vez de pedir com pressa, buscava a voz mansa de Deus. Criei uma rotina simples. Lia 1 Reis 19:12, orava em silêncio e descansava na presença divina. Aos poucos, a ansiedade perdeu força e senti uma clareza que não explicava. Eu também comecei a compartilhar minha história na igreja. Antes, escondia minha luta com vergonha de parecer desconectado de Deus. Mas quando contei como encontrei Deus no silêncio, vi pessoas se conectarem. Uma amiga disse que minha história a inspirou a desligar as notificações para orar. Minha luta, que eu achava que me isolava, estava sendo usada por Deus para trazer esperança. 1 Reis 19:12 me lembrava que Deus fala na quietude, como fez com Elias. Aos poucos vi mudanças. Tomei decisões mais claras no trabalho, com menos ansiedade. Minha fé cresceu, não por minha força, mas porque Deus falava no silêncio. Minha história estava se tornando um testemunho de que o silêncio de Deus é mais poderoso que o ruído do mundo. Se o ruído do mundo está abafando sua fé, quero te dizer: Deus fala no silêncio, e suas respostas estão esperando você. Minha jornada me ensinou que 1 Reis 19:12 é uma promessa viva. Deus está na voz mansa e delicada. Elias encontrou Deus após o caos, e você também pode ouvir sua voz no seu deserto moderno. Sua fé, mesmo pequena, é suficiente para encontrar suas respostas. Quero te dar conselhos práticos. Primeiro, ore em silêncio. Desligue o celular por alguns minutos e peça a Deus para falar. Segundo, comece pequeno. Leia 1 Reis 19:12. Ore em silêncio. Confie na voz mansa de Deus. Terceiro, busque uma comunidade. Compartilhar minha história na igreja me mostrou que não estou sozinho, e você também não está. Falar sobre sua busca pode trazer clareza. Acima de tudo, creia que Deus fala no silêncio. 1 Reis 19:12. Promete que Ele está lá, mesmo na era do ruído. Hoje te desafio a abrir sua Bíblia em 1 Reis 19:12 e ler em voz alta. Peça a Deus para te encontrar no silêncio. Talvez seja orar sem pressa, contar sua história,
ou confiar num passo pequeno. Quero te convidar a fazer isso agora. Ore. Deus, fala comigo na tua voz mansa. Depois, dê um passo. Sua história, com todo o seu ruído, é o lugar onde Deus quer te encontrar. E se esta mensagem tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com alguém que precisa ouvir que Deus fala no silêncio. Vamos caminhar juntos buscando a voz mansa de Deus.